Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom ver pessoas juntos aqui, celebrando ao Senhor. Tempo de celebrarmos, louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos pedir que o Senhor abençoe esse tempo, esses minutos que vamos estar aqui juntos. Senhor, Tu és grande, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. A Ti nós oferecemos o nosso louvor, a Ti nós oferecemos o nosso canto. Esse culto é para o Senhor, é para a honra e glória do Teu nome. Por isso clamamos, tem misericórdia de nós e abençoa, recebe, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Se fosse um culto no tempo normal de antes, eu ia falar para cada irmão sair do seu lugar, cumprimentar o irmão no outro lugar, né, abraçar. Mas agora você pode olhar para alguém que estiver do seu lado aí e dizer a essa pessoa boa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Faz chover, Senhor. Faz chover, faz chover, abra as comportas do céu e faz chover, faz chover, abra as comportas do céu, faz chover e faz chover. Faz chover, abra as comportas do céu e faz chover, faz chover, abra as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal do quê? Que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do quê? Do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas do céu, vem Senhor, e faz chover, faz chover, abra as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem, creia, e este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem, vem Senhor, do tamanho da mão de um homem, e este é um sinal, visita, que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas do céu e faz chover, faz chover, abra as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá, sua chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá, sua chuva descerá. Sua igreja faz chover, faz chover. Abre, Senhor.
Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Santo é o teu nome, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados, para que a gente adentre a sua presença com as vestes lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, mais alvas do que a neve, por conta do que Jesus fez na cruz. Recebe a nossa adoração, nosso culto. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de voltarmos, mesmo com limitações, a nos reunirmos como igreja presencialmente. Peço que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui, irmã que está aqui, e cada um desses que estiverem porventura nos vendo, nos assistindo pela internet ou por qualquer outro meio, Senhor. Visita cada irmão, cada irmã, que seja um tempo em que o Senhor fortaleça, aumente a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que não tem tempo melhor para a gente agradecer a Deus do que num momento como esse. Eu te agradeço, Deus. Você pode dizer comigo? Eu te agradeço, Deus. Vamos mais forte? 1, 2, 3 e... Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. O que é? Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto, o que é? E nem desanima, e como aquela mãe que não desiste, o que é? Você não tem que ser, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar é pra dizer que te pertence. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus
Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos, que te pertenço, Deus. Amém. Você crê que Deus é a cura, que Deus pode curar, que Deus pode libertar? Hoje vocês vão ouvir daqui a pouco um testemunho que Deus ainda cura hoje. Deus ainda realiza milagres hoje. Você é uma prova de um milagre, você está aqui hoje. Creio que tu és a cura. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo. Cante. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti.
Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tenho meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Só a igreja. Creio que não há outro para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Não há outro igual ao Senhor. Nada é impossível para ti. Nós temos experimentado, Senhor, o teu agir na vida da nossa igreja. Não porque merecemos, não porque a nossa fé é grande o suficiente para vermos isto, mas é pura graça, misericórdia e amor do Senhor. Obrigado. Mas também eu olho para a tua palavra e digo, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu quero ler um texto com os irmãos no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Daqui a pouco nós vamos ouvir um testemunho lindo, mas eu quero ler um texto com os irmãos em Marcos capítulo 10, verso 46 em diante. Nós estamos com problemas na transmissão, mas está sendo gravado no computador e não tem problema. Então, quem perder agora ao vivo vai ver depois. Então não tem problema. Seguimos adiante. A obra do Senhor, a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero ler com você o capítulo 10, verso 46, que diz assim, primeiro verso 27 do capítulo 10 de Marcos, diz assim: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Estão vendo aí? Marcos 10, 27. Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus o que é? Tudo é possível. Diz assim, para Deus tudo é possível. Agora vamos mais à frente. Marcos capítulo 10, verso 46. Aliás, um pouquinho mais para frente. É a passagem, a partir do verso 50, verso 51, Marcos capítulo 10, verso 51, é a história de Bartimeu. Olha o que ele diz. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Respondeu o cego. O que ele disse? Mestre, que eu torne a ver. E o texto continua, então Jesus lhe disse: vai o quê? A tua fé te salvou.
Quero agora que você leia o Evangelho de João, capítulo 9. Só vou ler alguns versículos, depois vamos ouvir o testemunho. João, capítulo 9, a partir do verso 1. Esse texto talvez tenha a ver um pouco com a história que nós vamos ouvir. João, capítulo 9. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E eu quero terminar com Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 27. Mateus 9, 27 diz assim: partindo Jesus dali, Mateus 9, capítulo 9, a partir do verso 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou. Olha o que Jesus pergunta para aqueles cegos, e talvez Jesus esteja perguntando para você: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos e, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Como que está a nossa fé? Hoje eu acabei de orar, né, que, ó Deus, aumenta a nossa fé. É graça. Imagina só, meu irmão, minha irmã, se Deus fizer conforme a nossa fé apenas. Será que muita coisa aconteceria do que Deus tem feito? Eu acho que teria feito bem menos coisas do que Ele tem feito. Que Deus acrescente, aumente a nossa fé. Hoje nós vamos ver uma história em que Deus agiu de uma forma que desenganou até os médicos, mas essa história quem vai contar vai ser esse casal lindo que está aqui. E eu quero convidar já o Ricardo e a Aline, né, presbíteros, membros do nosso conselho, que venham à frente, falando para os irmãos que está tudo higienizado aqui, né, cada um está usando o seu microfone, temos que nos cuidar, fazer a nossa parte, mas Deus fez uma obra muito grande, e eu vou deixar eles compartilhar. Confesso que quando fui visitá-los depois da volta do Ricardo, não teve como eu evitar fazer o distanciamento. Eu tive que dar um abraço, mas que Deus use a vida desses irmãos. Vem por aqui. Fica à vontade, tá? Boa noite, igreja. Como é bom estar aqui na casa do Senhor. Vi a igreja não 100%, mas 25%, né? Eu louvo a Deus pela vida da igreja, que orou por mim, que orou por nós, né? Na verdade, pela nossa família. As demais igrejas, que se eu for citar nomes aqui, eu vou me esquecer. Em Cambira, várias igrejas oraram por mim, pela minha saúde, pela minha recuperação. Aqui em Jandar também eu sei que tem várias igrejas que oraram por mim. Até fora do nosso estado, teve igrejas que oraram por mim, que eu sei também. Queria fazer um agradecimento especial para a nossa igreja, que orou por mim. Tenho certeza que todos os irmãos oraram, na pessoa do pastor, sempre com a gente junto lá, né? Então, essa primeira parte eu gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar e por fazer parte desta igreja. Amém? Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Então, o Ricardo já agradeceu e eu também quero agradecer, né, por todos que oraram por nós. E existem duas coisas, né, que nos ajudam muito: a oração e a ação. Então, eu quero agradecer a todos também que agiram, né,
nesse momento difícil que nós passamos. Esse momento de provação, de luta. Aqueles irmãos que foram lá no portão de casa, deixaram uma sacolinha com alimento, porque a gente tinha alimento em casa, mas eu não conseguia fazer, porque essa doença ela deixou-nos muito debilitados, né? Então, por aqueles que levaram um pãozinho, aqueles que levaram frutas para o Ricardo no hospital, levaram materiais de higiene, por todos que nos acudiram, porque é importante a oração e a ação. E essa é uma coisa muito importante para mim, para o Ricardo e para nós, porque a cada mensagem, a cada oração que nós ouvíamos, a cada ação que nós recebíamos, nós nos sentíamos fortalecidos, abençoados, e em nenhum momento nós nos sentimos sozinhos. Então, nós agradecemos a todos e a Deus. Eu vou ler um texto bem conhecido, quem quiser abrir, é João 3,16. João 3,16, quem quiser abrir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, hoje eu estou aqui para contar uma história que aconteceu comigo, o agir de Deus em mim, o milagre que Ele fez. Vocês vão entender o porquê. Muitas pessoas aqui não sabem. A minha família não sabe de todas as coisas, nem a família da Aline, que aconteceram lá. Mas o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano já aconteceu. Jesus enviou seu Filho lá naquela cruz para nos dar vida eterna, né? Porque eu aprendi muita coisa estando esses 19 dias internado. A soberania de Deus, ela é tremenda e nós não temos que questioná-la. Se não fosse assim, o nosso presbitério não teria perdido 2 pastores, 3 pastores, né? Ontem, 2 presbíteros, a presbítera Cleiri, que era da segunda igreja de Apucarana, e o nosso irmão Ronaldo. Às vezes a gente fala, por que isso e por que aquilo? Nós não devemos. A soberania de Deus, ela é dele. Não tem como a gente questionar. Agora, o que a gente pode fazer é nos preparar. Jesus enviou seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê. É para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu pensei que fosse morrer lá, né? Então, a Aline vai começar a falar algumas coisas. Isso é de propósito, tá? Porque senão eu canso muito falando. Então, ela vai falar um pouco, depois eu falo. Até é um pouco estranho ver as pessoas na frente da igreja sentadas, né? Mas o Ricardo ainda não aguenta ficar muito tempo em pé. Então, eu aproveito, né? Irmãos, tem vários versículos da Bíblia que foram importantes para nós, né, nesse momento. E um dia, depois que as coisas já estavam um pouco melhores, né, eu peguei e falei assim para minhas irmãs, falei, gente, meninas, eu chamo elas de manas, tudo que eu aprendi desde que eu nasci, porque eu nasci dentro da igreja, até hoje, eu estou usando agora. E elas riram, sabe? Mas é verdade. Um dos versículos que falaram muito ao meu coração é o Salmo 23, o Salmo 23 todo, né? Mas eu gostaria de falar junto com vocês o versículo 1. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quando a gente entrou nessa pandemia, eu fiquei muito preocupada, creio que todo mundo ficou, porque a gente começou a assistir televisão e ver tanta gente morrendo, tantas pessoas sofrendo, os hospitais lotados, né?
E eu fiquei muito preocupada e eu comecei a cuidar da minha família. Porque eu creio que Deus cuida de nós, mas tem coisas que competem a nós. Então, nós começamos a nos cuidar muito. Fizemos uma estação de higienização para entrar em casa, né? Então, se fosse entrar em casa, eu ou o Ricardo, que continuamos trabalhando um tempo, sempre se higienizando, cuidando, usando máscara, se saísse, levava água, álcool gel na bolsa, tudo aquilo que eu creio que a maioria das pessoas estão fazendo. E mesmo assim, nós nos contaminamos, né? E a gente, na verdade, não sabe que jeito, porque nós estávamos mantendo o distanciamento social, a gente não estava indo para balada, nem indo para lugar nenhum, apenas para os nossos trabalhos, né? E eu ainda, eventualmente, porque como trabalho na educação, a maior parte do meu trabalho online. Mas, enfim, no dia 26 de fevereiro, à noite, após chegar da escola, eu comecei a me sentir mal. Daí eu tomei um banho e falei assim, Ricardo, eu não estou me sentindo bem. Estou me sentindo mal, vou deitar. E ele e o Augusto ficaram na sala. Eu, com um pouco de febre e mal-estar, uma dor terrível no corpo. Falei assim, quer ver que eu peguei Covid? Né? Com todo esse cuidado, né? A Aline doida, neurótica, né? Todo mundo às vezes ria de mim. E eu peguei Covid, só que eu ainda não sabia. Eu falei assim, eu não estou bem. Me deu um pouquinho de febre. Eu coloquei o Ricardo para dormir no outro quarto, só que ele também não dormiu bem essa noite. No sábado de manhã, isso foi numa sexta, fui ao postinho de saúde lá da nossa cidade, de Cambira. Fui muito bem recebida, uma equipe fantástica, né? Agradeço a Deus por aquele pessoal lá e oro por eles. O médico me atendeu e pediu, né, o exame. O exame era para eu coletar na segunda-feira. Eu falei, doutor, como eu já estou com dor de cabeça há uma semana, eu posso ir fazer o exame particular? Sim, fiz o exame particular, suave mesmo. E, na hora, abri o resultado, adivinha? Negativo. Deu negativo. Eu acho que estava fora da época. Só que daí eu continuei me sentindo mal. E no domingo nós fomos almoçar na casa dos pais do Ricardo, do Gerson da Nelly. E eu falei assim, vamos de máscara, porque eu não estou bem. Ficamos o tempo todo de máscara. E por que eu estou contando com detalhes? Para que vocês percebam o cuidado de Deus com a nossa vida. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Nós fomos de máscara, sentamos meio longe na hora de alimentar, colocamos máscara de novo. Na segunda-feira, vim ao médico aqui em Jandaia. Terça-feira, fomos coletar o exame novamente. Achei que fosse dengue, porque se deu negativo para Covid, dor no corpo, dengue, né? Fiz o exame de dengue, à tarde saiu o resultado, negativo. Terça-feira, viemos eu e o Ricardo para Jandaia. Vamos fazer de novo esse exame de Covid, então. O Ricardo foi fazer o exame rápido e eu fui no laboratório coletar. Coletei o exame. Enquanto eu estava coletando o exame, ele mandou a foto do dele, positivo. E o meu, na quarta-feira à tarde, saiu o resultado positivo. Bom, mas na hora que nós vimos o resultado do Ricardo, que eu entrei no carro, eu chorei. E daí o pastor falou assim, fala o que vocês sentiram. Eu vou falar bem a verdade, eu senti medo. Foi o sentimento que me veio naquele momento, medo. Eu senti medo. E qual a primeira coisa que eu pensei? Adivinhem? No nosso filho. Foi a primeira coisa que eu pensei. Se ele está positivo, eu também com certeza estava, né? E eu pensava no Augusto. Falei, Ricardo, e agora? O Augusto. Daí ele falou assim, Deus vai cuidar da gente. Eu falei, eu sei que vai cuidar. E tem cuidado mesmo. Então, a primeira semana foi uma semana bem difícil, com muitas dores no corpo, muita dor no fundo do olho, indisposição, falta de apetite, perdemos um pouco do paladar e olfato, e também exagerada para algumas coisas. Por exemplo, comia uma comida, parecia que estava muito salgada. E eu comia, às vezes, uma fruta, e a fruta estava muito doce, então o paladar desregulado. O Ricardo ficou sem sentir mesmo o paladar e o olfato por alguns dias. E agora, eu vou passar para outra parte que foi a mais difícil depois do resultado, né? Na sexta-feira à noite, após a primeira semana já, né, da Covid,
O Ricardo não conseguia dormir na sexta-feira. Fez uma chamada de vídeo com o pai e com a mãe, estava tudo bem, conversando, alegre. Nós participamos do PG online na quarta-feira anterior. E na sexta-feira à noite, de madrugada, ele começou a se sentir mal. Dava a impressão que era ansiedade. E uma tossinha seca, compassada, uma tossinha seca, não dormia, foi para a sala, ficou deitado lá na sala um pouco. De manhã, os agentes de saúde não passaram lá, porque era sábado, e estavam nos acompanhando todos os dias da semana. Eu falei assim, se elas não vierem até umas 10 horas, eu vou te levar no postinho. Elas não foram, eu levei ele. Chegou lá, ele estava com a saturação baixa, bem ofegante, não teve falta de ar, mas foi atendido imediatamente e o médico o mandou para fazer uma tomografia. Foi o segundo momento mais difícil, porque o Ricardo entrou na ambulância, eu não podia levá-lo, nem estava em condições também de dirigir, eu não sei nem como que eu cheguei até o postinho até agora, né? E quando ele entrou na ambulância, foi um momento muito difícil. Eu confesso que em nenhum momento eu achei que eu ia perder o Ricardo. Eu não achei mesmo que ele fosse morrer. Mas foi um momento muito difícil, porque é incerteza, é insegurança, é medo, tudo isso, né? Mas daí, vamos lembrar do versículo que eu falei? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Beleza, ele entrou daí na ambulância, foi para Apucarana. Na hora que a ambulância fechou a porta, eu entrei no meu carro e daí, adivinha o que eu fiz? Chorei. Chorei. E eu fiquei ali um tempo chorando e conversando com Deus, clamando. Eu não conseguia falar, eu não conseguia orar, mas eu clamava para que Deus colocasse paz no meu coração e no coração do Ricardo. E daí eu me recompus, passei na minha sogra, falei o que estava acontecendo e fui para casa. Chegando em casa, como é que eu faço para contar isso para o Augusto, né? Filho, teu pai foi para Apucarana, foi fazer um exame e vai ter que ficar por lá um tempo. Mas você não precisa ter medo. Eu estou aqui com você, Deus está cuidando da gente e eu vou sempre te falar a verdade, porque você sabe que a mamãe fala sempre a verdade para você. Então, essa é a parte 1 da história. Agora o Ricardo continua. Bom, chegando ao hospital, eu cheguei por volta das 11 horas. Como eu fui internado, como eu cheguei no hospital e tinha... Aquela semana era o pico de pessoas no hospital, né? Então, eu estava esperando uma vaga no quarto, porque eu já tinha feito a tomografia. Fiquei na parte do postinho lá embaixo. Já tinha feito a tomografia e o médico falou para mim, vou ter que internar você. Teu pulmão está com 50%. Na primeira tomografia que eu fiz, ele falou, nós vamos ter que internar você. Aí, nisso, eu fiquei das 11 até as 10 da noite esperando uma vaga no quarto, lá embaixo. Numa cadeira lá, e outras pessoas também esperando para ser internada. Aí, nisso, um senhor falou assim, você é filho do Jucão? Para quem não conhece, o Jucão é meu pai, é o Gerson. Aí, e ele é de Cambira, só que eu não conheci. Ele falou, você é filho do Jucão? Eu falei, eu sou. Daí ele estava com uma máscara assim de oxigênio. Daí eu falei, o senhor é de Cambira? Ele falou, eu sou. E eu também vou ser internado. Conversei pouca coisa com ele. Aí nisso, quando me levaram até o quarto, tinha 6 leitos, tinha um reservado para mim, perto da janela. E esse senhor já tinha subido antes de mim e ficou do outro lado do quarto, lá também. E quando eu cheguei, eu encontrei uma pessoa muito importante na minha vida lá. Quando eu entrei no quarto, eu conheci uma pessoa, que foi o Edivaldo, o pastor Edivaldo. Ele é de Cambira hoje, mas ele tem uma igreja, a Arca da Aliança, lá em Apucarana. E ele fez parte do que eu vou falar aqui. Uma pessoa de Deus, uma pessoa espetacular. Tem muita amizade. Ele fala assim, ele é negro, né? Ele fala assim, Ricardo, agora você tem um irmão negro. Eu falei, que bom. E daí,
dormi à noite, passei a noite bem, estava até bem, estava só com um catéter de oxigênio, não estava usando nada ainda, né? Aí, na segunda noite, e na terceira, que foi as mais difíceis, esse senhor ele teve uma parada cardíaca dentro do quarto. Aí eles como não dava para levar para UTI, eles puxaram aquele biombo lá para dividir e ficaram 50 minutos tentando reanimar esse senhor, que tinha conversado comigo lá embaixo, que era de Cambira e que conhecia meu pai. E infelizmente ele faleceu. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, tentaram reanimar de todo jeito. As enfermeiras iam trocando de enfermeira e fazendo massagem cardíaca. Médico dando, como é que chama? Desfibrilador. E ele veio a óbito. Aí nisso, você lá, um monte de gente com oxigênio, precisando respirar. Então a tua cabeça fica a 1000, né? E eu tentando manter firme. Aí no terceiro dia, eu comecei a passar muito mal, me faltou oxigênio, o outro catéter já não resolvia mais, aí me passaram por uma máscara de oxigênio de 15 litros. E se essa máscara não resolver, aí você vai para a UTI, põe uma outra máscara mais forte, daí se não resolver, aí vem a intubação, né? Aí a gente fez uma cola aqui, porque é muita coisa a gente esquece. Eu fiquei sem falar com a Aline, eu não conseguia mandar mensagem, eu tive que tomar banho de leite, porque eu não conseguia levantar a cabeça, a falta de ar era muito grande, apesar que depois que pôs a máscara melhorou, mas eu não tinha forças, eu não conseguia levantar minha cabeça, não conseguia pegar o celular do lado de uma cômoda que tinha assim, e foi o momento mais difícil para mim, né? Aí a Aline vai falar desse período que eu não fiquei sem ligar para ela. Isso foi numa terça-feira, né? De manhã ele me mandou uma mensagem dizendo que o médico tinha optado por pôr uma máscara nele e ele me protegia um pouco, né? Não contava tudo o que estava acontecendo. E eu creio que isso também foi Deus, né, agindo. E ele disse que ia colocar essa máscara e que as enfermeiras pediram para ele ficar mais quieto, que ele não ia poder conversar muito comigo durante aquele dia. E daí eu coloquei no grupo da igreja, pedi para o pastor, para os meus amigos intensificarem, né, as orações. Em todo esse momento que ele estava internado e eu doente em casa, bem debilitada, com o Augusto para administrar, com as nossas famílias para administrar, com os amigos e a igreja para administrar, porque eu fiquei meio que uma relações públicas, né? O que eu tinha que fazer? Eu tinha que me manter em equilíbrio, em paz. E até agora, gente, vocês que me conhecem, porque todos que estão aqui me conhecem já de bastante tempo, né? Sabem que eu gosto da coisa tudo para ontem, né? E Deus me colocou ali no quartinho de espera, na sala de espera, né? E me deixou ali na sala de espera. E eu tive que compreender isso. O tempo que o Ricardo ficou sem falar comigo foi um tempo difícil, mas foi um tempo de muita intimidade com Deus. E eu não podia ficar abraçando o Augusto, eu não podia beijar o Augusto, eu não podia ficar no mesmo ambiente que ele. Por quê? Nós positivamos e ele não foi feito o exame, porque ele não teve nenhum sintoma. Então, enquanto eu estava em quarentena, eu não podia abraçar meu filho. Meu marido internado e o Augusto não é filho, a gente não podia abraçar. E daí, tem um versículo na Bíblia, que é em Tiago 1,5, que diz assim, se vocês se lembrarem, podem falar comigo. Tiago 1,5. Se alguém ou se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E foi isso que eu pedi. Falei, meu Deus, eu estou num momento difícil da minha vida, eu preciso de sabedoria. E daí inventei uma coisa, uma brincadeira lá em casa. A brincadeira do lençol, o lençol do abraço. Gente, se isso faz diferença para proteger do coronavírus, eu não sei, mas que fez uma diferença para nós, né, filho? Uma diferença emocional fez.
Eu botava a minha máscara, o Augusto colocava a máscara dele, eu peguei um lençol estampado, o lado estampado era meu, o lado liso era dele. Eu enrolava o Augusto naquele lençol e a gente fazia a terapia do abraço. Era a única forma que eu conseguia de abraçar o meu filho, de ficar mais perto dele, né? E de sentir o amor dele comigo e ele sentiu o meu amor por ele. E Deus deu sabedoria. Daí o lençol ficava esticado lá na porta e a gente passava um pouco de álcool, né, filho, no lençol e deixava ele descansando, para o lençol não ficar cansado de tanto ser amassado, né? Então a gente fez isso, a terapia do abraço. E a gente foi administrando em casa, né, tudo isso, evitando a mídia, evitando coisas assim que trazem desconforto, porque a palavra de Deus fala que se a gente encher a nossa cabeça de coisa ruim, né, como que nós vamos ficar? Intoxicados. Então, se tem coisas boas, coisas que te trazem a esperança, nelas você tem que pensar. Então, a gente ouvia muito louvor, a gente lia muito a Bíblia, eu orava várias vezes ao dia, o Augusto diversas vezes se ajoelhou comigo lá no cantinho de oração para orar comigo. E os sintomas em si da doença para nós foram muito difíceis, né? Então, além de tudo, ter que administrar essa morte pairando no ar é muito ruim. Então, a gente tem que clamar: Deus, nos dê sabedoria para administrar esse momento que a gente está vivendo. Até alguns dias atrás, a gente não conseguia falar sobre isso, porque é muito difícil, né, passar por isso. Eu vejo todas as canções que a gente canta aqui na igreja, e daí eu ficava pensando: meu Deus, eu cantava tudo isso lá na igreja, agora eu tenho que viver. Agora é a hora que eu tenho que viver. Dá-me forças, né? Dá-me sabedoria, dá-me paz ao coração. E Deus foi enchendo meu coração de uma paz, uma tranquilidade, gente, que não era minha. Não era minha. Então, eu acho que essa parte, né, amor? Eu fiquei sem o contato com o Ricardo e também sem contato com o médico durante uns dias, porque quando ele foi internado, pediram para ele um telefone para contato. Ele deu o telefone dele. Falei: amor, né, você tinha que ter dado o meu, né? Ele falou assim: amor, eu estava lá morrendo, você queria que eu lembrasse? Então... Ele queria ter contato comigo, por isso que eu dei o meu. E daí eu descobri isso, eu liguei no hospital e passei meu telefone. Gente, o atendimento do hospital é excepcional. Eles estão superlotados. As enfermeiras estão trabalhando assim de uma maneira, e os médicos de uma maneira assim absurda em plantões. Uma dessas enfermeiras que ficou reanimando o senhorzinho que o Ricardo falou, ele me contou que ela era pequenininha e que ela terminava de fazer a parte dela, ela se sentava assim na escadinha, abaixava os braços e ficava tentando se recompor para depois voltar e reanimá-lo. E depois, no outro plantão, quem estava lá? Ela. Daí o Ricardo falou assim: mas você está aqui de novo? Você não tirou o dia para descansar hoje? Ela falou: ô Ricardo, não dá. Se eu tirar o dia para descansar, tem gente que vai morrer aqui dentro. Então, assim, nós temos que orar pelos profissionais de saúde. Temos que orar. E o atendimento do Hospital Providência foi excelente. Assim que eu dei o meu telefone, o médico começou a me ligar todos os dias. E daí eu tinha que controlar minha ansiedade, porque eu tinha que ficar esperando ele me ligar. Para vocês terem uma ideia, a primeira ligação que ele fez, eu falei assim: doutor, o senhor não vai fazer outra tomografia no Ricardo? Ele falou assim: dona Aline, nós estamos fazendo o possível para manter o seu marido vivo. Então, agora eu vou passar para o Ricardo. Depois que eu coloquei aquela máscara de oxigênio, as enfermeiras chegou à noite, em minha noite assim, período de 7 horas da noite, muito remédio, né? E medi saturação, a minha saturação estava muito baixa. Ela falou: Ricardo, você vai ter que pronar. Você sabe o que é pronar? A Nayara acho que sabe. Você tem que virar de barriga para baixo, para o pulmão liberar, para ver se a saturação melhora, para se a sua respiração melhora. Então eu tive que virar de barriga para baixo, sem conseguir. Elas me viraram de barriga para baixo, e eu estava com um pouco de tosse ainda. Aí eu fiquei olhando assim a minha janela,
e estava bem estrelado o céu assim. Daí começou a vir aquelas coisas negativas na mente da gente. Quem viu o pastor Jacó falando, que ficou internado, daí falava assim: você não vai ver mais ninguém da sua igreja, você não vai ver mais a sua família, seu filho, sua esposa, seus pais, seu pastor, você não vai ver. E vinha aquilo na minha mente, e eu ruim, com falta de ar, mesmo com a máscara, e você não vai ver mais seu filho. E vinha aqueles pensamentos na minha mente, e eu sabia que não era de Deus aquilo. Claro que não é de Deus. Por mais que nós cremos que Deus tem autoridade e soberania sobre todas as coisas, isso não vem de Deus. Aí eu comecei a orar, a clamar a Deus, mesmo de barriga para baixo, com falta de ar. Eu comecei a orar a Deus e falar: Senhor, eu lembrei muito no pastor, nessa hora também. O pastor fala que a gente tem que orar por coisas específicas, né? Pedir para Deus por coisas específicas. Qual que era o meu problema? Não era o coronavírus. Meu problema era o pulmão. Eu falei: Senhor, toca nos meus pulmões. É o que eu preciso. Que o Senhor toque nos meus pulmões. Nisso eu virei, elas me viraram de volta, né? Depois que eu fiz que eu orei. E mesmo assim ainda eu comecei a orar. Cortando. Mesmo assim eu continuei a orar depois que elas viraram-me, porque você não consegue ficar muito tempo de barriga para baixo. Então eles viraram um pouco. Eu continuei a orar e Deus ouviu o meu clamor, porque parecia que eu estava num colchão d'água, né? E a cama de hospital não é muito um colchão d'água, né? Ela é dura. E eu senti a mão do Senhor tocar em mim. Ah, Ricardo, mas como que é essa mão do Senhor? Eu não sei. Eu sei que passava alguma coisa, parecia um colchão d'água nas minhas costas, e eu clamava a Deus que eu queria ver meu filho crescer, que eu queria ver a minha família, que eu queria ver a minha esposa, ver o pessoal igual hoje eu estou aqui, glória a Deus por isso, né? E aquela noite, eu achava que eu não ia dormir. Aí eu orei, aí vieram mais remédios, eu dormi aquela noite bem, e acordei no outro dia, e lembrei das músicas, de uma música do Paulo César Baruch, que chama Tua Forte Mão, né? Quem quiser ouvir, o nome dessa música é Tua Forte Mão. A letra dela é excepcional. Mas uma das coisas que me fez naquela noite, que eu lembrei, foi o Augusto. Ele fez uma música, né, filho? Ele fez uma música que fala de estar sozinho, mas não estou sozinho. E ele vai cantar essa música pra gente, vocês vão poder prestar atenção na letra. Ele fez há um tempo, e é uma das músicas que eu ficava meditando lá quando eu estava internado. E ele vai cantar agora pra gente. Às vezes sozinha estou, às vezes com alguém estou, sempre louvando ao meu Senhor. Te amo demais, me dá tua paz. Faço tudo para te servir. Você é o Rei que ressuscitou e dos nossos pecados nos libertou. Te amo
me dá tua paz. Faço tudo para te servir. Você é o Rei que ressuscitou e dos nossos pecados nos libertou. Te amo demais, me dá a tua paz. Eu lembrava nessa frase, né, do refrão. Então, daí, para nós continuarmos aqui, no outro dia, chegou o café da manhã e eu tomava café da manhã assim, você tirava a máscara, comia, colocava a máscara de novo. Eu não conseguia nem beber, nem comer, sem tirar a máscara, nem ir ao banheiro, nem banho. Eles levavam você até o banheiro com cilindro de oxigênio, com a máscara, você tomava banho, aquele banho rápido, né? E então eu percebi que começou a mudar alguma coisa, né? Eu não orei, mas eu nem lembrava da minha oração nessa hora. Eu sei que Deus estava agindo, né? Mas um dia eu fui almoçar e eu estava sem máscara já estava comendo tudo, eu tirava para comer, depois eu colocava, lógico, né? E um dia desses, que eu não vou me lembrar, fiquei 19 dias, eu não sei falar com precisão qual dia foi, mas eu estava almoçando e o médico chegou no quarto, e tipo, para fazer a visita. Aí ele olhou assim, você está bem, Ricardo? Eu falei, eu estou bem, eu estou conseguindo comer já sem oxigênio. Ele, deixa eu ver tuas mãos. Ele mandava eu abrir a palma da mão assim, para ver se estava, eu não entendo nada, né? Mas eu falei, que será que, acho que ele vai ler minha mão. Mas não era não, acho que era para ver a circulação, né? Ele, não, Ricardo, mas deixa eu ver um negócio. Aí ele pegou um oxímetro da mão de uma enfermeira, colocou no meu dedo. A Nayara que está aí, a Meire, o pessoal que mexe com enfermagem. A minha saturação estava 72. 72. E ele olhou, Ricardo, você com essa saturação era para você estar entubado. Está errado isso, o seu dedo não vê direito, não sei. E ele, eu também falei, acho que é meu dedo, né? Mecânico, deve estar sujo de graxa, alguma coisa assim. E ele não entendia. Ele falou assim, a partir de amanhã, nós vamos fazer por gasometria. Eu falei, o que é isso? Vai ser uma agulha que vão colocar aqui no teu punho, vão tirar sangue da tua aorta aqui, dói. Nossa, meu Deus. Eu falei, mas todo dia? Ele, todo dia. Mas mesmo assim, eles continuavam medindo a saturação do meu dedo. E nunca, lá no hospital, ela nunca chegou a 90. Então, aí o médico, que ele também não entendia, eu falei, bom, se ele não entende, menos eu. Aí, outras vezes ele perguntava assim para mim, você está tomando banho agora sem oxigênio? Eu falei, já comecei a tomar banho sem oxigênio. E a minha saturação lá embaixo. Ele falou, eu não consigo entender, ele falava, né? Mas tudo bem. Assim, ele não falava com essas palavras, né? Mas ele ficava meio assim, eu via que ele não estava... Eu falei, gente, mas eu estou bem, será que vai acontecer alguma coisa comigo? E, enfim. E teve outro momento também, que eu não posso deixar de falar aqui, de um rapaz que entrou, o nome dele é Vinícius. Ele entrou, ele chegou no nosso quarto, ele já chegou com oxigênio lá de baixo também, ele ficou do lado da minha cama. Comecei a conversar com ele estava meio ansioso, meio nervoso, e para quem interna na área do Covid é muito difícil, porque chega pessoas faltando ar direto e chega aquela fadiga, né? E o Vinícius, eu comecei a conversar com ele falou que ele era de Marilândia, ele era assessor parlamentar, um menino bem instruído, 36 anos, acho que era 36 anos que ele tinha mesmo. E ele fez amizade comigo, com o pastor Edivaldo, e um dia, o Vinícius, ele passou muito mal, né? E o pastor Edivaldo, ele já estava melhorando, porque ele fazia mais tempo que estava no hospital comigo. Ele levantou, foi lá, conversou com o Vinícius,
Ele falou: pastor, eu não estou bem. O irmão dele é médico, o irmão do Vinícius, levou uma máscara de oxigênio, acho que é CPAP o nome, para ver se ele... Colocaram ela, ele pousou a noite com ela, não resolveu. Aí uma médica lá, que era a médica que estava cuidando dele, a doutora Camila, falou assim: Vinícius, nós vamos levar você para a UTI. E eles são bem, né? A gente vai colocar uma outra máscara em você lá, para você poder respirar melhor, né? E a saturação dele não era tão ruim. Daí, ele ficou um tempo lá, só que eles demoram para vir buscar ele, para levar para a UTI, né? Demoraram, até arrumar o lugar, não sei como é que foi isso. E eu já estava um pouco melhor, não estava levantando muito da cama também, mas o pastor Edivaldo, ele foi muito importante nesses momentos, esse pastor. O pastor falou assim: Vinícius, nós vamos orar com você, né? Aí ele fez assim com a cabeça, e ele estava pronado, ele estava de barriga para baixo já essa hora. Aí nós começamos, e eu também estava pronado, porque eles tinham pedido para mim ficar pronado. Aí o pastor começou a orar, nós colocamos as mãos sobre ele, orando. Depois o pastor Edivaldo também conseguiu o contato de uma pastora amiga dele, ela orou com ele pelo celular, né? E eu achei muito interessante, o quarto inteiro em silêncio, assim, aquele silêncio absoluto, todo mundo preocupado, porque ela fala assim: nós vamos levar você para a UTI, todo mundo escuta. E você, será que vai ser eu o próximo, entendeu? É difícil. E ele começou a chorar, né? Mas uma coisa interessante, eu nem sei se o Vinícius era cristão, eu não sei. Eu sei que quando vieram pegá-lo para levar ele até a UTI, ele erguia a mão assim para o céu e falava: eu sou teu, Senhor, eu sou teu, né? E daí levaram ele para a UTI. Ele mandava mensagens para mim ainda, ele estava com a máscara lá, mas ele conseguia mexer no celular. Aí um dia ele mandou um chocolate para mim, e ele falava que nós estávamos sendo a família dele lá, e inclusive eu fiz amizade assim, virtual, mas com o irmão dele, que é médico. O pastor Edivaldo tem mais amizade com o irmão dele. E outra coisa interessante que aconteceu lá no hospital foi meu aniversário, que eu passei lá, né? Eu nem lembrava do meu aniversário lá, para falar a verdade. Eu cheguei assim, daqui a pouco chega aquele bando de enfermeiras, a irmã lá do hospital cantando parabéns para mim. Eu até assustei, né? A irmã me deu 2 bombons assim, né? Falou que Deus te abençoe, que logo você saia daqui. E foi muito, muito gratificante. Foi uma coisa assim que fez diferença também, né? E a turma da noite, porque assim, o período tem as enfermeiras da manhã e as da noite. Como eu estava dormindo à noite, elas fizeram um cartaz, que eu tenho até hoje lá em casa, do meu aniversário, desejando com o nome de todas as enfermeiras da noite. Então isso faz muita diferença para nós, né? Agora você, Aline, que eu já estou ficando cansado. Em João 14, 27, a palavra de Deus diz assim, ou seja, Jesus fala assim: eu deixo-vos a minha paz eu te dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, durante todo esse tempo, né, agora nessa fase que eu vou falar, eu já tinha saído da quarentena, já estava podendo abraçar o Augusto sem o lençol, né, filho? Aquele lençol sofreu, né, Guto? E eu clamava sempre nas minhas orações que Deus enchesse o nosso coração dessa paz que Jesus falava ali na Bíblia. Eu me lembro que a primeira oração que eu fiz foi assim: Deus, sabe aquela paz que está falando lá na Bíblia? É aquela paz lá que eu quero. É aquela paz que eu quero no meu coração, no coração da nossa família, no coração dos nossos amigos, da nossa igreja e no coração do Ricardo e de todos que estão internados lá. Porque o Ricardo, certo dia, me disse que o que mais mata é a ansiedade, né? A pessoa fica muito ansiosa lá e não consegue reagir ao tratamento que os médicos estão
propondo, né? E eu clamava, então, por essa paz. E no dia 21 do 2, que foi num domingo, o médico me ligou e disse que ia fazer outra tomografia no Ricardo, angiotomografia, para ver como que estava o pulmão, artérias e tudo mais. Ia fazer o teste rápido do Covid. Se ele não tivesse mais com Covid, ele iria para a ala normal. Ele ia descer, né, porque ele estava no 2º andar, ele ia para o 1º andar do hospital, que é fora da área de Covid. E foi o que aconteceu. Às 10 horas da noite eu assisti o culto online, né? E às 10 horas da noite o Ricardo me mandou uma mensagem: estou indo para o quarto. E eu fiquei muito feliz, né? Porque indo para o quarto a gente tinha a opção de repente visitá-lo, mas eu ainda não sabia. Daí na segunda-feira de manhã a gente já estava conversando por celular. Daí eu conseguia ligar para ele, ele conseguia conversar comigo. Eu ficava quase o dia todo no celular com ele, porque ele ficava muito sozinho e eu também preocupada, então a gente conversava bastante. Ele me ligou de manhã e eu estava em aula, né? Porque eu sou professora no período da manhã, do formação de docentes, e à tarde pedagoga. E daí eu pedi licença para minhas alunas online, ao vivo, né? E falei para elas assim: olha, meu esposo está me ligando, vocês sabem que ele está internado, então eu vou mutar um pouquinho aqui, vocês vão fazendo a tarefa aí que eu vou conversar com ele. E ele me disse que o médico tinha descido ele já e que o médico falou que era para eu ir para lá, que ele queria me ver. Daí eu já fiquei assim, né? Falei, que será, né? Porque o Ricardo foi internado pelo SUS. A gente sabe que nessa época de pandemia não estão recebendo visita no hospital. É só quem tem mais de 60 anos que pode ficar com acompanhante. Mas o médico fez tanta amizade e acho que eles têm uma postura muito humana no hospital. Porque sabia que o Ricardo estava há 15 dias longe da família, longe de todos nós, e pediu para eu ir para lá. E eu fui. Eu cancelei o resto das minhas aulas, levei o Augusto para a minha sogra, fiz uma marmitinha lá, peguei umas frutas, umas coisas correndo e fui para o hospital. Cheguei no hospital, expliquei lá na portaria, me deixaram entrar, e na hora que eu subi, tinha 3 pessoas no quarto, o Ricardo e mais 2 pessoas só, com 6 leitos, 3 ocupados. Foi um momento muito especial. Foi um momento muito emocionante e um momento assim de muito louvor a Deus, né? Eu cheguei, abracei o Ricardo, beijei o Ricardo e nós oramos, agradecendo a Deus por aquele momento. Porque por mais que a gente tenha confiança na palavra do Senhor, né? E por mais que Deus estivesse confirmando no meu coração que não era hora do Ricardo ainda, viver aquele momento, né, é diferente. E nós oramos, né, amor? Nós oramos e agradecemos a Deus. E foram mais 4 dias daí de internamento. À noite eu não quis ir embora, eu deixei o Augusto lá na casa da avó Nelly, ele dormiu lá e eu dormi com o Ricardo, lá naquela cadeira bem confortável, que vocês sabem como é, né? Mas, enfim, eu estava muito feliz. Eu falei para o Ricardo, isso foi uma das melhores noites da minha vida. Eu estou te vendo aqui, estou te vendo respirar. E eu queria ver como que ele estava, se ele estava respirando mesmo sem oxigênio, né? E daí eu dormi lá. Só que antes de dormir, o médico falou que ia passar lá para conversar comigo. E naquela correria, não passou. Daí eu fui no postinho de enfermagem, perguntei onde que o médico estava e fui atrás do médico. Ele estava no pronto-socorro. E ele me atendeu. Pensa um cara bacana, um cara humano, um cara profissional, e nós somos muito gratos a Deus pela vida do Dr. Michel. Ele é um ser humano fantástico e um excelente profissional também. Ele me atendeu lá no consultório e falou: Aline, vem aqui, eu vou te mostrar uma coisa. E me chamou para olhar na tela do computador e me mostrou a última angiotomografia, que foi feita no domingo. Ele falou assim: você está vendo aqui, ó, essa parte, eu não me lembro certo qual que é a parte preta, qual que é a parte branca, mas eu vou falar como que eu entendi. Ele falou assim, ó, tem essa parte preta aqui, pequenininha, essa parte branca aqui. Esse é o pulmão do Ricardo. E daí aquela imagem no computador parecia uma nuvem, sabe, se formando, mexendo, porque é tridimensional, né? E ele movimentava aquilo lá e me mostrava. E eu não entendo nada disso, né? Eu só vi o que era preto e o que era branco. Daí eu peguei e falei assim: doutor, então a parte branca é a boa e a parte preta é a ruim? Daí ele falou: não.
A parte preta, que estava, gente, desse tamanho, era boa. E a parte branca, que era desse tamanho, era ruim. Eu falei, mas como assim? Daí eu comecei a chorar. Ele olhou para mim e falou assim, eu espero que você esteja chorando de alegria. Eu falei, mas como assim? Ele, 80% do pulmão comprometido e ele está vivo. Aline, ele me chamava de Dona Aline. Dona Aline, o Ricardo é um milagre. Você acredita em milagres? Eu acredito em milagres. Nós vivemos um milagre. 80% do pulmão comprometido. E eu nunca ficava perguntando para ele, mas doutor, o que a gente vai fazer agora? Esse pulmão vai voltar? Ele vai voltar a funcionar? O Ricardo vai ter uma vida normal? O Ricardo vai... Não. Por quê? Porque eu acreditei que se Deus fez o milagre, é um milagre e ponto final. É um milagre, o resto vai acontecer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, eu acreditei nesse milagre. E daí me veio uma palavra na cabeça de novo, né? Sabe aquilo tudo que a gente aprende e que a gente usa tudo num mês só? É por aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Que é Salmos 37:5. E daí eu falei assim, o Senhor está fazendo esse milagre? Deus, o Senhor está fazendo esse milagre? Fez esse milagre? Nós aceitamos e recebemos esse milagre em nome de Jesus, né? E foi assim. Tem mais alguma coisa que eu tenho que falar? E o médico me disse nesse dia, ou melhor, nessa noite, ele falou assim, Aline, eu pensei em entubar o Ricardo 3 vezes. Por quê? Porque a saturação dele estava muito baixa. Mas eu olhava o exame de laboratorial, a oximetria, a oxigenação lá embaixo, né? 85, abaixo de 85, 80, e muito ruim. Ele não falou a quantidade, mas a gente sabia. Mas eu via ele, fazia a análise do físico dele, ele estava bem. Então, a sabedoria, gente, desse médico, Deus não usou só as nossas vidas, né, como intercessores, usou a vida desse médico, porque Deus deu sabedoria a ele, não apenas, né, olhando os exames laboratoriais, mas ele olhava o estado do Ricardo, e isso fez toda a diferença, né, para que ele não fosse entubado e para que ele conseguisse se recuperar. E ele acreditou no milagre, né? O médico falou, ele é um milagre. Aí quando nós já estávamos lá no quarto, eu estava falando do Vinícius, né? Por isso que eu falo, né, que a soberania de Deus, ela é, e o mais importante é você entregar a sua vida a Deus, né? Nós termos certeza da nossa salvação. E eu fiquei sabendo, o Vinícius veio a falecer depois de alguns dias, né? Eu já estava fora da área do Covid, ele veio a falecer. Eu fiquei muito triste porque nós conversávamos de WhatsApp, ele mandou um chocolate para mim lá. Eu fiquei muito triste, mas eu fiquei muito feliz, porque ele saiu daquele momento difícil do quarto para a UTI, depois entubaram ele, né? Depois que ele foi entubado, eu não consegui conversar mais com ele, lógico, né? Óbvio. E depois eu fiquei sabendo que ele faleceu. Mas uma das coisas que eu não me esqueço é ele glorificando a Deus e falando, Senhor, eu sou teu. Mais ou menos assim, eu entendi, quando ele saiu assim, essa imagem nunca vai sair da minha cabeça. Se Deus permitir que eu viva 100 anos, eu vou lembrar disso. Ele saiu com o dedo para cima, assim, fraco. Senhor, eu sou teu. Senhor, eu sou teu, com máscara. E foi até, e Deus recolheu. Esse foi o milagre do Vinícius, né? Lá de João 3,16, que o Ricardo falou no começo, né? Deus deu a cura para a vida eterna, né? Para ele. E tudo isso mexe muito com a gente enquanto família, enquanto casal, né? Porque a gente fica pensando, né? Mas em nenhum momento nós questionamos Deus por estar passando por esse problema, né? Por essa provação. Porque nós entendemos que a chuva, a palavra de Deus fala, a chuva, ela cai sobre quem? Sobre os justos
e sobre os injustos. Então, a chuva cai sobre todos, né? Nós somos humanos. O nosso corpo, a partir do momento que nós pecamos, ele deixou de ser eterno. Mas Jesus veio para nos dar a vida eterna, né? Para nos dar a possibilidade de termos a vida eterna. E uma vida que vai além desse corpo, né? Só que nós temos que acreditar nisso. Porque nos momentos de dificuldade, de dor, a gente às vezes fica pensando, ai, se eu podia ficar pensando, e se o Ricardo morrer, o que eu vou fazer, né? E a gente passou por tantas coisas na nossa família e perdemos tantas pessoas próximas, e às vezes eu começava a pensar nisso, daí eu falava, meu Deus, eu repreendo todos esses pensamentos, eu quero pensar nas coisas que vêm do alto, nas coisas que vêm de ti, enche meu coração da tua paz, enche o coração do Ricardo da tua paz, da nossa família, da nossa igreja, e era assim que eu orava. Confesso que tinha dia que eu não conseguia orar, eu só ajoelhava e pedia para que Deus desse paz, o tempo todo, clamando, Senhor, dá a sua paz, dá-nos a sua paz, e assim. E Deus foi dando a paz dele ao nosso coração. Quando o médico foi conversar comigo na terça-feira pela manhã, ele falou assim, Aline, o Ricardo caminha para uma alta, eu já diminuí a dose de corticoide, que era uma dose muito alta, o antibiótico também já está terminando, ele caminha para uma alta, mas eu preciso que você providencie um concentrador de oxigênio, né? Que é um aparelho que fica... ele pega, claro que a grosso modo eu vou falar, né? Ele pega o oxigênio do ambiente, concentra da forma necessária e manda como se fosse um cilindro de oxigênio. E daí eu falei assim, tá bom, doutor. E ele me deu um papel, acho que foi na quarta-feira, porque esse aparelho, ele vem do governo do estado. Então, você tem que fazer um processo com toda a documentação para pedir esse aparelho para o Ricardo ir para casa com esse aparelho, porque ele não estava usando mais oxigênio, mas poderia precisar. Falei, tudo bem. Ele me deu esse papel e lá nesse papel estava escrito que o Ricardo estava com a oxigenação 85, feita na gasometria do sangue, né? Eu não sei se tem outro jeito, mas feito no exame de sangue. E na hora eu nem vi aquilo. Eu foquei em fazer o quê? Consegui o bendito do concentrador de oxigênio. Daí fui na autarquia de saúde de novo e tal. Fizeram todo o processo para mim em caráter de urgência, foram muito eficazes, né? E no final das contas a gente conseguiu um concentrador emprestado até chegar o outro que o governo envia. Mas eu mandei a foto desse pedido que o médico me deu para o meu cunhado, para ver se a gente conseguia alugar um. Porque o médico falou assim, enquanto não tivesse concentrador, não posso mandar o Ricardo para casa. E ele falou assim, Aline, mas o Rinaldo, ele recebeu o papel e falou assim, Aline, mas a oxigenação do Ricardo está muito baixa, 85%, né? E o aceitável é acima de 90%, né? E o Rinaldo também teve Covid. E daí ele falou assim, eu vou mandar para uma amiga minha que é enfermeira e para ver o que ela acha disso. E correu atrás do concentrador, mas também mandou para a enfermeira amiga dele, que trabalha no Covid em Maringá. Ela pegou e mandou alguns áudios para ele, e ele me mandou esses áudios, dizendo que estava muito baixa, será que não é porque o hospital estava superlotado? E no quarto do Ricardo, como eu disse, tinha 6 vagas, né? E 3 apenas ocupadas, e nesse dia só 2, ele e mais uma pessoa. Fora da área de Covid, tá? Na ala normal. E daí eu peguei e falei assim, e agora, né? Porque daí deu aquele... A gente vive uma montanha russa nessa doença. Não sei se em outras também, né? Mas nessa doença é uma montanha russa. Cada hora você tem uma coisa. E a esposa do pastor Marcelo Gomes escreveu isso num depoimento que ela colocou lá. Que o Ricardo e o pastor Marcelo Gomes ficaram doentes na mesma época, né, aproximadamente. E eu me identificava muito com o que ela escrevia, porque era tudo que eu estava sentindo. Então, cada hora é uma coisa que acontece, né? Então, o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, bom, está 85%, o que eu vou fazer? Se o médico deu o papel e falou que ele pode vir embora, eu vou trazer ele para casa, com esse concentrador, né? E eu ajoelhei e orei essa noite, sabe? Orei mais uma vez, falei para Deus mostrar, me dar sabedoria, tomar sempre à frente de tudo. E à noite eu sonhei.
Eu sonhei que o médico tinha me dado um papel exatamente igual àquele outro, com a logo assim da Secretaria de Saúde do Estado, só que embaixo tinha um campo observação escrito com palavras técnicas, né? Mas o que estava escrito lá? Que, embora a oxigenação do Ricardo tivesse em 85%, eu poderia levá-lo para casa sem problemas, que aquilo lá não ofereceria risco para a saúde dele. Tá, no outro dia eu acordei de manhã, falei assim, vou orar de novo. Esqueci do sonho, porque eu não sei, vocês esquecem também do sonho, né? A gente acorda, às vezes não lembra, vai lembrar depois de alguns dias. E eu fui orar de novo, buscar a Deus em oração antes de ir para o hospital, porque minha vida ficou assim, deixa o Augusto na sogra, faz um Bauru, porque ele ficou gostando de Bauru, e vai para o hospital, e fica no hospital, e vai para Cambira, aquela correria, né? E daí eu ajoelhei, orei, e falei assim, Deus, mostra a tua vontade. E daí, sabe o que aconteceu? Na hora eu lembrei do sonho. Eu falei, já entendi, Papai do Céu, já entendi. O Senhor me deu essa revelação no sonho, né, para eu aquietar o meu coração, e eu vou aquietar, e eu vou trazer o Ricardo para casa, então. Se eu posso trazer, eu vou trazê-lo. E daí foi o dia da nossa conversa final com o médico, né, lá no período que o Ricardo esteve internado, que foi numa quinta-feira. Eu consegui o concentrador emprestado até o do Estado chegar. Diga-se de passagem, ele não precisou usar. Até agora nós vamos para uma revisão, né, para o médico dar o papel da alta desse concentrador. E eu conversando com o médico falou mais uma vez, ele falou assim, olha, eu não sei no que você acredita, mas o Ricardo é um milagre. E ele falou umas 3 vezes nessa noite, na quinta-feira à noite, ele falou assim, o Ricardo é um milagre. Daí eu peguei e falei assim, ele falou assim, Ricardo, vamos lá que eu vou te dar alta. E fez o Ricardo levantar da cama e caminhar até o postinho de enfermagem. Daí ele pegou e falou assim, cara, isso é um milagre, hein? Eu nunca vi uma pessoa com 80% do pulmão comprometido sobreviver. Você é um milagre. E ele falava isso. E nós louvamos a Deus, porque a vida do Ricardo foi usada naquele lugar. Um dia eu estava conversando com o Ricardo pelo celular, e daí ele falou assim, tem uma pessoa passando mal aqui do meu lado. Ele estava no Covid ainda. Daí ele pegou e falou assim, não, se acalma, e acalmando a pessoa que estava do lado. Eu falei, você quer desligar, Ri? Depois eu te ligo. Ele, não, fica aí mais um pouco. E eu ouvindo, a pessoa passando mal, o senhor lá passando mal, e ele tentando acalmar. E o médico falou assim para o Ricardo, o Ricardo foi agradecê-lo e abraçou, não teve jeito. Daí o Ricardo foi agradecê-lo e ele falou assim, gente, o que eu vou dizer agora é para a honra e glória do Senhor. É para dizer que nós devemos ser luz aonde a gente estiver, nós devemos florescer onde nós estivermos plantados. E o Ricardo estava plantado aonde? No hospital. E daí o médico falou assim, você não tem que me agradecer. Você me ajudou muito aqui, você salvou muitas vidas. Aleluia? Amém. Glória a Deus. E Deus usou o Ricardo ali naquele momento, naquele lugar, assim como usou o pastor Edivaldo, assim como usou uma outra pessoa que estava no outro quarto de frente, que eu não me lembro o nome agora, mas que o médico disse. Ele falou assim que no quarto do Ricardo e no quarto daquele outro senhor, né, do Ricardo e do pastor Edivaldo, e naquele outro senhor foi o quarto onde mais teve recuperação. E nós cremos nisso. Um dia eu estava conversando com o Ricardo por telefone e eu tinha que fazer alguma coisa. Falei, fala aqui com o Augusto. Não, vou contar o que foi. O Augusto ouviu um barulho de portão, era umas 6 e pouco da tarde, e saiu correndo olhar na janela. E na hora que ele olhou na janela, ele voltou desanimado. E eu estava conversando com o Ricardo com fone, o celular aqui, fazendo janta. Daí eu percebi que ele ficou chateado e eu entendi por quê. Eu dei o telefone para ele e falei assim, Ricardo, conversa um pouco com o Augusto, agora que eu estou fazendo janta. E foi conversar com o Augusto. Enquanto ele foi conversar com o Augusto falou assim, papai, eu sei por que você está aí. Fala, filho. Eu falei que o pai ele foi para o hospital para ele ministrar tudo que ele já tinha aprendido, né, sobre a igreja, para ele poder salvar vidas, para que ele possa converter novas pessoas, né? E se as pessoas não resistirem, né,
delas possam ter a chance de ir para o céu. E foi isso que meu filho, nosso filho, falou para o Ricardo, né? Então, os propósitos de Deus, eles vão se cumprindo na nossa vida, a partir do momento que a gente se curva, a partir do momento que a gente confia, a partir do momento que a gente entrega. Porque cantar, gente, é muito fácil. É fácil cantar, é gostoso cantar no louvor aqui. Mas confiar de verdade, entregar de verdade, é outra coisa, é outro nível, né? E nós tivemos muitas lutas, muitas dificuldades, mas a mão do Senhor nos sustentou, né? A mão do Senhor esteve conosco. E o médico falou assim, que a vida do Ricardo foi usada naquele momento, lá naquele lugar, naqueles 19 dias. E eu peguei e falei assim, olha, doutor, enquanto o senhor estava de pé aqui, todos esses dias cuidando do meu marido, das nossas famílias que estão internadas aqui, dos nossos amores, né? Porque todo mundo que está internado lá é o amor de alguém. Enquanto o senhor estava de pé e a equipe toda de pé cuidando deles, existia uma igreja de joelhos, orando por vocês. Irmãos, continuem orando. Continuem orando. Deus nos ouve, né? Deus, Ele escuta o nosso clamor. Daí eu recebi alta, né? E já estava na hora, que eu não aguentava mais ficar no hospital, mas Deus sabe. E quando o médico falou do concentrador de ar, a Aline conseguiu, tal. E daí eu falei que se eu precisar, doutor, eu não preciso ir com a ambulância com oxigênio, porque a maioria das pessoas que eu vi que recebeu alta foi embora já com oxigênio, chega na ambulância oxigênio, em casa oxigênio. Aí ele pegou e falou assim, não, você é um milagre, você pode ir com o carro, pode ir de carro. Você está de carro? Vai de carro, não precisa de ambulância não, você é um milagre, né? Então ele frisava bastante isso, que eu acho que ele estava acreditando mais no milagre do que eu. É brincadeira, é porque ele estava vivendo aquele momento, para ele foi especial. E eu falei para a Aline, ele poderia ter falado assim, não, eu fiz um ótimo trabalho, nós entramos com o remédio, não está uma briga de remédio, ei, toma isso, toma aquilo. Ele poderia ter falado, eu usei isso, é isso que te curou. Poderia, não poderia? Eu ia contestá-lo? Não. Ele pegou, você é um milagre, rapaz, eu não sei o que aconteceu, você é um milagre e eu não sei. Ele tipo assim, não fui eu, foi Deus, né? Vocês se lembram o desafio que o pastor propôs para a igreja em fevereiro? Quem lembra? A leitura do livro de Atos. E eu comecei a ler o livro de Atos no dia 1, no dia 2, no dia 3, né? No dia 1, o versículo que mais mexeu comigo foi o seguinte, 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E eu fui lendo, e eu não parava de ler a Bíblia, ler Atos. Eu lia de acordo com o que o pastor pediu, né? Lia o dia 1, o capítulo 1, dia 2, capítulo 2. Só que eu lia em todas as versões que eu encontrava. Eu tenho a Bíblia no aplicativo do celular, e lá tem várias versões. Eu lia na revista corrigida, na atualizada, na linguagem de hoje, e lia 3 vezes o mesmo capítulo. Por quê? O Espírito de Deus foi movendo no meu coração com essas leituras. E eu fui ficando meio inconformada, porque falou aqui, e recebereis o quê? Poder. E mais para frente, Pedro vai entrar lá na sinagoga e tem uma pessoa paralítica à beira da porta lá, né? Um pedinte pedindo, né? Dinheiro, porque na época era assim e ainda hoje a gente vê isso, né? E o que ele diz? Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Daí eu peguei e cutuquei o Ricardo um dia à noite e falei assim, por que a gente não consegue fazer isso? Por que esse poder que desceu aqui, né, na Bíblia, não desceu na gente também? Por que se o Espírito Santo
que é o mesmo, né, daquela época e de agora, por que isso não acontece, né? Está respondido? Irmãos, na noite que o Ricardo orou, a gente depois foi trocando figurinhas. Eu me ajoelhei e orei. Só não sei se foi na mesma hora. E a minha oração naquela noite foi a única vez que eu orei desse jeito. Eu orei assim: Senhor, coloca as suas mãos nos pulmões do Ricardo. É o pulmão dele que precisa de ti. E recebereis poder. Poder não é meu, mas o poder é do Espírito Santo que se manifesta na nossa vida. A igreja de Atos está viva ainda em nós hoje. Nós temos que fazer o quê? Exercitar a nossa fé. Exercitar a nossa fé orando. Exercitar a nossa fé clamando a Deus. Exercitar a nossa fé enchendo o nosso coração da palavra de Deus. Exercitar a nossa fé baixando aplicativos no celular e fazendo devocionais diárias. Exercitar a nossa fé ouvindo louvores, né? A Bíblia diz lá em Salmo 51:17: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E ela diz em Mateus 7:7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, se abre. Nós temos que confiar na palavra de Deus. O Ricardo poderia não estar aqui? Poderia, mas o milagre de Deus teria se cumprido na vida dele? Com certeza. Só que eu sou grata a Deus, porque o Ricardo está aqui. E porque a nossa família continua completa, né? Por quê? Porque eu sei que Deus tem propósitos na nossa vida. E nós, perante Deus e perante a igreja, nós queremos refazer, né, os nossos votos de amor a Deus. E colocar as nossas vidas mais uma vez na presença do Senhor, dizendo: eis-me aqui, usa-nos. O que o Senhor quiser fazer da gente, Ele vai fazer. Porque nós entregamos a nossa vida e a nossa família na presença dEle mais uma vez. Então nós louvamos e bendizemos a Deus que não nos desamparou. Não apenas pelo milagre, mas pela confiança, pelo amor, pela vida de vocês que oraram por nós, de todos que oraram pela nossa família. Nós louvamos a Deus. Amém? Eu queria destacar a importância da igreja, né? Na minha vida, na vida da minha família. Muitas vezes a gente acha que a igreja, né, é as quatro paredes, mas eu senti a presença de Deus por causa das orações dos irmãos que oraram. A igreja faz toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Nós somos a igreja, né? E não tem como viver sem a igreja. Uma das coisas muito bonitas que aconteceu, eu acho que vocês viram, passou na TV até, eu estava lá internado quando fizeram aquela oração em volta do hospital lá, né? Pessoal cantando louvores a Deus. Aquilo, olha, é do céu aquilo, sabe? É do céu. Porque muitas pessoas, familiares, doentes, pessoas passando por dificuldades lá, ouvindo canções, né? No quarto também, eu não falei, mas teve um momento que tava todo mundo down, assim, né? Já estava cansado de ficar lá, pessoas passando muito mal, e eu não conseguia cantar, não consigo cantar até hoje, né? Mas eu falei, pessoal, eu vou colocar uma música aqui, e eu gostaria que vocês ouvissem, né? Um cântico a Deus, e o pastor Edivaldo estava lá também, e daí eu coloquei aquela música do Kleber Lucas. Deus cuida de mim na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim
E muitas pessoas choraram. Nunca eu tinha ouvido a música, mas o Espírito Santo de Deus ministrou aquela noite. Então, Deus faz toda a diferença, é Ele, mas Ele usa a igreja. Não desista da igreja, não desista de Deus, porque Deus, Ele é a melhor coisa que acontece na vida do ser humano. Ele nos ama, apesar de nós passarmos por aflições, permitir algumas coisas em nossa vida, mas Ele nos ama. Amém? E tem o Salmo 40 também que eu vou ler alguns versos aqui. Foi o que eu lia lá também na minha Bíblia do aplicativo. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, e me firmou os passos. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Vocês podem ficar sentados. Eu termino com esse... Nós vamos cantar uma canção, mas lembrar os irmãos que a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia também diz que Jesus disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. E Jesus comissiona a sua igreja: vão por todos os lugares, curando enfermos, né? Fazendo discípulos. Deus quer que você seja a igreja, a família de Deus. Como ele disse, a igreja é fundamental. Fundamental. E essa canção diz isso: meu Deus é o Deus do impossível. Se tem algo impossível para você, eu ouvi um pastor falando que o dicionário do cristão não pode ter o impossível, porque no dicionário de Deus não tem impossível. Então o que é impossível para nós, o médico mesmo reconheceu isso, para Deus é possível. Vamos cantar. Se você conhece, canta. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo grande eu. Faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu
Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a Emily e o Eliseu que vem à frente. Todo o conselho aqui à frente. Pode ficar do lado do Marcos ali, Eliseu. Nós vamos terminar esse culto. Confesso estar muito feliz porque, coincidentemente, foi muito coincidente mesmo, eu não pensei nisso. É aniversário do Guto hoje, né? Ver o pai na igreja, no aniversário dele. Já pensou nisso? Um milagre, como Deus é maravilhoso. E bem no dia que nós retornamos presencialmente. É Deus, só pode ser Deus. Nada além de Deus poderia fazer isso. Então nós, como conselho, também confesso que quando eu soube que o Ricardo ficou doente, a Cláudia falou: Júnior, o que foi? Eu falei: estou nervoso. A Cláudia falou: por que você é nervoso? Porque o Ricardo é o meu irmão. Eu sou pastor, mas eu tenho sentimentos, né? Ele é meu irmão na fé. Eu considero ele como meu irmão de sangue. E naquela hora eu segurei e falei: eu tenho que pensar, Deus me dá direção, sabedoria, como foi falado, para trazer uma palavra de alento, de paz, né? Aquela paz que excede todo o entendimento. Que Deus nos ajude a sermos instrumentos, como eu preguei há uns dias atrás, a igreja, instrumentos de misericórdia. As pessoas estão precisando de misericórdia, de amor, de cuidado. Elas estão desesperadas, com medo de morrer. E a igreja existe para isso. Palavra de esperança, de fé. Vamos orar e depois eu vou impetrar a bênção. O conselho vai estender a mão na hora da bênção. E que vocês recebam a bênção e nós também, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso na tua presença. Obrigado pela oportunidade de retornar presencialmente, apesar das limitações. Mas que a partir dessa data, em nome de Jesus, não no meu nome, no nome de ninguém aqui, mas que nós possamos retornarmos gradativamente e voltarmos à frequência que tínhamos antes, Pai. Desperta a tua igreja do comodismo, da falta de fé, da acomodação, da zona de conforto. Ó Deus, porque nenhuma brasa fica acesa fora do braseiro. Traga de volta o seu povo. Desperta no seu povo a fé que deve estar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Conselho, irmãos, vamos estender as mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana. Semana que vem nós temos 2 cultos. Domingo de manhã, 9h30. E domingo à noite, às 19h30. Então, a partir de domingo que vem, temos 2 cultos. Domingo de manhã, 9h30. E domingo às 19h30, para a gente ter espaço para quem quiser vir mesmo, dentro das limitações. Que Deus abençoe. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.